Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de máquinas térmicas. A gente está falando de combustão, então uma continuidade, né? A gente parou desse ponto, a gente vai dar continuidade aqui, tá? Então, só para recapitular, na aula passada nós falamos sobre os tipos de combustão, né? Completa, incompleta, tá? Teoricamente completa, praticamente completa e incompleta. Ok? Eu expliquei as reações, né? Então, eu expliquei aqui as reações, né? Combustível, presença do oxigênio e o produto dessa combustão, que vai ser sempre o CO2, água, energia. E depois nós vamos ver mais na frente que tem a presença, então, do nitrogênio também presente no ar, tá? Então, vamos lá. Isso é uma continuidade, então, tá? Onde a gente vai falar sobre a proporção teórica, né, de ar combustível, também chamada o estudo estequiométrico, né? A gente precisa dimensionar a proporção ideal entre a massa de ar e a massa de combustível para que eu tenha uma combustão completa. Já expliquei isso aí, comecei a explicar isso aí na aula passada, né? Então, qual é o objetivo disso aí, né? Qual é o objetivo de fazer esse cálculo de proporção? É obter o maior aproveitamento desse combustível, né? Para que ele gere calor de forma mais eficiente. Tá? Então, a gente viu que a combustão produz essa energia térmica, né, que é o calor, e essa reação de combustão, essa reação isotérmica, que tem liberação de calor, ela depende diretamente da composição química do combustível e da proporção dos elementos químicos e do oxigênio aí. Tá? Então, essa é a importância para se maximizar, né, o rendimento da combustão, e maximizando o rendimento da combustão, também vou maximizar a utilização da máquina térmica, já que esse é o meu objetivo final. Então, não percam isso de vista, né? A combustão, ela tem um fim: produzir calor de forma eficiente para que esse calor seja transformado em trabalho por uma máquina térmica. Ok? Então, os aspectos que são importantes: composição química, como eu já venho falando para vocês, a composição química do combustível, nós já vimos que isso é uma propriedade importantíssima. Vimos quais são os principais elementos químicos que compõem os combustíveis, né? Carbono e hidrogênio são os principais aqui, principalmente em termos da reação estequiométrica, aí, a reação de combustão, e essa proporção estequiométrica que vai ser necessária nessa reação. Certo? Então, a partir dessa análise dessa reação química, né, esse balanceamento aí dessa reação, a gente consegue saber e dimensionar a quantidade de oxigênio inicialmente. Então, o que eu preciso é o oxigênio, só que esse oxigênio ele está contido no ar, né? A gente não pode esquecer isso. Então, em qualquer processo aí, em qualquer reação de combustão, o que vai ser fornecido ali como comburente é o ar, né? Então, a combustão ela vai consumir o oxigênio que está contido nesse ar. Certo? Então, a gente vem usando essa palavra aí, né? Estequiometria, estequiométrico, tá? Que ela faz menção a essa proporção, tá? Então, o cálculo que se faz de proporção, ele é um cálculo baseado na reação e ele é teórico, obviamente, tá? Então, por ele ser teórico, pode haver pequenas diferenças, obviamente. Então, é um cálculo aceitável, teórico, mas aceitável. Só que, na prática, tem sim pequenas diferenças aí no consumo, então,
já que a gente está falando dessa mistura aí, né, ar-combustível, e dessa proporção estequiométrica, que é uma proporção ideal, que eu preciso de oxigênio para ter a reação completa, a combustão completa do combustível. Ok? Então, o que ocorre é que convenciona fornecer uma parcela a mais de oxigênio na combustão para minimizar as perdas. Então, veja, o objetivo é ser o mais eficiente possível na combustão para que o potencial que o combustível tem de fornecer calor, que nós já vimos isso aí aonde? Lá no poder calorífico, né? No cálculo de poder calorífico, nós avaliamos a capacidade que o combustível tem de gerar energia térmica, né? De produzir calor, certo? Mas isso só vai ser efetivamente alcançado na reação e vai depender, então, de outros aspectos. O principal deles é a quantidade, então, de oxigênio presente. Empiricamente, vocês já presenciaram isso, né, em várias situações. Uma quantidade pequena de oxigênio pode até extinguir a combustão, né, extinguir o fogo, porque é uma das técnicas, inclusive, de combate a fogo, né, combate a incêndio, é você retirar o oxigênio, ou seja, você abafar. Quando você abafa, você tira então. Tá? Então, esse conceito ele é muito importante aqui. E aqui a gente vai calcular, então, qual essa quantidade de oxigênio que eu preciso para ter essa combustão ideal. E aí, quando eu uso a palavra ideal, é aquela que vai fornecer a maior quantidade de energia térmica, né, possível de se obter desse combustível. Certo? Então, veja que o ar que está para o combustível, né? Eu tenho uma determinada massa de combustível e eu preciso queimar essa massa, né? E aí, para queimar essa massa, eu preciso de uma quantidade de oxigênio. E aí, esse oxigênio está presente, então, no ar atmosférico, certo? E aí, para que seja minimizada, então, as perdas, né? E que seja mais eficiente possível essa combustão, a partir do cálculo teórico, se faz o cálculo estequiométrico para dimensionar a quantidade de oxigênio, a gente adiciona um percentual a mais de oxigênio. Por quê? Por que isso? Porque as perdas por falta de oxigênio são muito maiores do que as perdas por excesso. Obviamente que a gente calcule, o ideal é que fosse, né, ali aquela combustão completa e que eu fornecesse exatamente a quantidade de oxigênio que a combustão precisa. Só que na prática isso é muito complexo, por vários fatores que estão ocorrendo simultaneamente no processo de combustão. Depende qual é a máquina, depende das características aí, o ambiente dessa combustão, né? Então, há outras questões ambientais ali que vão influenciar nisso. Então, para que seja minimizada a perda, eu oferto mais oxigênio. Tá? Por quê? Porque se faltar oxigênio, o que vai acontecer? Eu vou ter combustão incompleta, aquela combustão incompleta que nós já falamos. E, na verdade, parte do combustível, parte da massa do combustível, não vai sofrer combustão. Tá? Então, se não tem oxigênio, não tem combustão. Esse é o fato. Então, se eu ofereço parcela menor do que a estequiométrica, o que vai acontecer é que somente parte do combustível vai queimar. E a outra parte não vai poder ser reaproveitada, ou seja, será perdas. Então, as perdas são muito maiores nesse caso do que se eu oferecer um pouco mais de oxigênio, né? Que aí eu vou ter a combustão completa, vou ter, né, a praticamente completa, que todo o combustível vai queimar, só que
vai consumir um pouco de energia térmica com esse excedente de ar, certo? Então, eu estou oferecendo um excedente de ar, é um percentual, mas a reação vai ser completa, só que um percentual dessa energia gerada vai ser consumida por esse resíduo de ar, certo? O contrário, que seria fornecer menos oxigênio, menos ar, é que parte do combustível não queimaria. Então, observe que o prejuízo é muito maior se parte do combustível não queimar. Então, por isso que se convenciona ofertar de 10% a 50% a mais de oxigênio na combustão. Ok? Então, esse texto aqui, dei uma lida, juntamente com a explicação, que vocês vão entender aí, tá? Então, eu expliquei basicamente o que já contém, tá? Nesse texto aqui, tá? Então, leiam, ouçam a aula e aí vocês vão entender, tá? Caso de dúvida, coloquem lá no chat, tá? Então, essa é a questão do cálculo da proporção teórica, né, de ar combustível, né? O cálculo será teórico. Aí a gente vai mostrar mais na frente, aí nas próximas aulas, o cálculo, como é que é feito, o cálculo estequiométrico, aí, tá? A gente vai ver que a partir da composição química do combustível, já que o ar está para o combustível, tá? E como é que se dá isso, né? Ok? Então, está explicado aqui. Então, esses slides aqui, ó, eu estou exatamente, foi uma descrição, né? A partir daqui, ó, a partir desse tópico aqui, ó, cálculo da proporção teórica de ar combustível, eu descrevi aqui, está descrito, essa minha explicação aí sobre essas questões relacionadas aí, né? Aí aqui também eu chamo a atenção, ó, que se eu tiver pouco oxigênio, acontece uma situação aqui que a gente sabe que o produto da combustão sempre vai gerar CO2, né? Que é o dióxido de carbono, que é esse cara aqui, tá? Com 2 átomos de oxigênio. Se a quantidade de oxigênio for pequena, então o que vai gerar é uma combustão incompleta, chamada, e aí o que vai acontecer é que vai gerar CO, né? Que é o monóxido de carbono. Esse cara é muito mais agressivo, tanto à saúde humana como ao meio ambiente, certo? Então, uma combustão incompleta, né, com a quantidade estequiométrica pequena, ou seja, pouco oxigênio, ele é muito mais agressivo do que uma combustão mais rica. Aí, né? Lógico, considerando que essa composição química aí do combustível, ela é boa, né? Ela está dentro do permitido pela legislação aí. Então, quando eu falo essa questão de permitido pela legislação, eu estou falando principalmente do enxofre, né? Que precisa ser controlado, já que o enxofre é um agente aí também que gera ácido sulfúrico, né? Gera chuva ácida. Então, o enxofre ele é presente sempre nos combustíveis derivados de petróleo aí, mas em quantidades pequenas, dentro dos limites permitidos na legislação, certo? Ok? Tá. Então, essa parte explica isso. Aqui, nesse ponto, o que eu chamo a atenção é exatamente isso também, até já falei, né? Então, é questão aí importante essa questão do excesso de ar. Então, quando eu estou falando do excesso de ar, é aquilo fornecer mais oxigênio do que o cálculo que eu fiz. É como se fosse uma margem de segurança, digamos assim. Então, aqui, ó, tem uma conversão também, tipo de combustível, gasoso, líquido, sólido, né, os 3 tipos aí. E quais os excessos? É uma faixa, né? Gasoso, de 0 a 10% de excesso de ar, né? Líquido, de 2 a 30%, e sólido, igual, maior que 50%. Então, para sólido, chega até a ser
maior do que 50%. Então, observe que isso tem a ver com outras propriedades que esses combustíveis têm nesses estados que eles estão, né? O gasoso, ele já está na condição ideal para a queima, então tende a consumir realmente, tende a ser mais preciso o cálculo estequiométrico, né? E aí os sólidos tendem a ser menos preciso, principalmente por questões de umidade, que vão influenciar, e o ambiente, né, ao qual ele está queimando ali. Os vários fatores ambientais, temperatura, etc. Né? Já que nós sabemos que ele precisa atingir um ponto, os sólidos têm aquela propriedade do ponto de Foucault. Né? Ele precisa atingir o ponto de Foucault, que é a temperatura ao qual esse combustível sólido começa a gerar os gases. Então, a partir esses gases é que vão se combinar com o oxigênio que está no ar e vai produzir a combustão em si. Certo? Então, mais um fator importante aqui é a questão da composição do ar. Sei que vocês já sabem aí, mas mais para lembrar, olha lá. O que nós temos com o ar? Então, o que a reação de combustão precisa é do oxigênio, mas o oxigênio está presente em 21% na atmosfera, né? No ar atmosférico. Então, 79% do ar é nitrogênio. Então, esse nitrogênio vai acabar estando presente também na reação de combustão. Certo? Então, a gente vai ver isso aí. Aí tem uma relação aqui que ela é importante, que a gente usa aí para calcular a massa, né? Então, quando eu for calcular a estequiometria, é massa de combustível, é quilo por quilo, né? Massa de combustível, massa de ar. Então, eu preciso saber essa relação aqui, ó. Então, no ar atmosférico, eu tenho 3,76 partes de nitrogênio para uma parte de oxigênio, né? Como é que chegou nesse número aqui? Dividiu 79 por 21, então dá 3,76 aí, que é a quantidade de nitrogênio que tem a mais de oxigênio na atmosfera. E aí, então, lógico, a gente vai fazer um cálculo para combinar massa de ar com massa de combustível. E aí, por isso, saber a massa do nitrogênio é importante também. A densidade do ar, então, ela é de 1,29 kg por metro cúbico. Tá? Essa é a densidade do ar atmosférico. Obviamente, na pressão de 1 atm e na temperatura de 20 graus, já que esses parâmetros aqui podem influenciar, vão influenciar, né, essa densidade aqui, certo? Então, aqui, ó, mais um aspecto importante que eu preciso saber aqui para poder fazer o cálculo estequiométrico, né? O cálculo que eu calculo a proporção teórica de ar combustível. É saber, aqui, ó, tem elementos químicos, certo? Que vocês já estão familiarizados, por quê? Porque é a composição química dos combustíveis, certo? Os principais elementos químicos presentes no combustível e no ar atmosférico. Ó. Carbono. Carbono e hidrogênio são os principais elementos. Já falamos isso, né? Não esqueça isso aí, tá? Importantíssimo. Então, a maioria dos combustíveis, carbono e hidrogênio. É isso que vai causar a reação de combustão. O poder calorífico do combustível está nisso aqui, ó. Tá? Carbono e hidrogênio. E aí o ar, oxigênio, né? Nitrogênio, no ar também. Enxofre é presente no combustível, certo? E aqui nós temos o peso atômico, né? Então, o peso atômico dado em gramas por mol. Eu preciso saber isso aqui. Isso aqui vem lá na tabela periódica. Vocês já estudaram, sabem de onde está vindo, né? É o peso atômico de cada um desses elementos. Por que eu preciso isso? Eu vou calcular a proporção de ar combustível. Então, eu preciso conhecer o nível atômico desses elementos químicos que vão interagir nessa reação química para gerar os produtos da combustão, né? Então,
Quando eu estou falando de proporção estequiométrica, eu estou falando de uma quantidade de ar, eu estou falando de uma quantidade de combustível antes da combustão, certo? E aí, eu preciso fazer esse cálculo no nível atômico, tá? Para saber aí a massa. Então, a origem está nisso aqui, ó. Por isso é importante saber. A gente vai frequentemente voltar nessa tabela aqui para fazer, quando for fazer exercício, etc. Então, aqui meu último slide nessa aula, porque depois a gente já vai fazer exercício aí sobre isso, eu vou explicar para vocês. Então, ó, para se determinar essa proporção teórica aí, estequiométrica, ar-combustível, eu sigo esses 3 passos aqui, ó. Primeiro, montar a reação, que a gente já viu mais ou menos como é que é, e a gente vai fazer exercício aí para demonstrar isso. Segundo passo, balancear a reação, então a reação química, né? E o terceiro é calcular a proporção propriamente de ar combustível aí, que é o objetivo. Então, o terceiro passo é o objetivo que se tem aqui, né? Por quê? Porque na máquina térmica eu preciso dimensionar a quantidade de combustível e a quantidade de ar que eu vou fornecer para a combustão ali, e eu sei quanto que ela vai me fornecer de calor, né? Então, veja que está tudo aí interligado, né? Eu preciso de uma determinada quantidade de calor, sei que vai ser produzido aqui, de energia térmica, né? Porque essa energia térmica vai virar trabalho, e aí eu preciso calcular como que eu vou gerar essa quantidade de energia, qual combustível eu vou usar para isso, e qual a quantidade que eu vou utilizar, e a quantidade de ar que vou precisar para que eu tenha essa combustão, e que essa combustão produza, então, essa energia térmica que eu preciso. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício aí, prático, vamos explicar o exercício, certo? Que tem a ver, então, com essa teoria que a gente acabou de falar aí. O exercício trata do cálculo estequiométrico, ó, calcular a reação ar barra combustível na combustão de 1 kmol de C3H8. Isso aqui é o quê? Eu já falei para vocês, então quando você vê isso aqui, ó, carbono 3, hidrogênio 8. Isso aqui é o combustível, tá? Que vai ser utilizado para fazer o cálculo estequiométrico. E excesso de quê? Excesso de ar de 10%, tá? Então eu vou calcular a massa de combustível, a massa de ar a partir desse combustível que foi dado, foi fornecido, considerando 10% de excesso de ar, certo? Então, espero vocês na próxima aula. Até a próxima.